Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula, essa aula agora a gente vai continuar codificando o desenvolvimento aí do controle da Node-MCU. Eu queria consertar alguns erros para a gente iniciar e já peço desculpa do código da aula passada. Voltando aqui no código, eu percebi que aqui eu escrevi um A em vez do um O e é constante, então tem que trocar. Esse é o primeiro erro que eu encontrei. Segundo erro, aqui quando eu defini um relé, quando a gente define um relé, tanto no Arduino quanto no Node-MCU, eu não posso colocar ponto e vírgula. Então, segundo erro. O terceiro erro, quando a gente criou o servidor, o Wi-Fi Server, eu não dei um nome para esse servidor. Então a gente tem que criar aqui. Eu vou criar aqui server, certo? Então, por isso, também daria um erro na execução. Mais um erro que eu encontrei quando a gente colocou para pegar o status do Wi-Fi, esse Wi-Fi da biblioteca .status, esse status é um método, então tem que ter abrir parênteses, fechar parênteses. Por mais que não recebe nenhum parâmetro, a gente é obrigado a colocar, senão dá erro. E para finalizar, aqui quando eu chamei o server.begin, a gente tem que colocar aqui um R. Porque eu coloquei, eu vi que estava acontecendo alguma coisa e não funcionou. Aí eu voltei e verifiquei aqui e encontrei esses erros. Peço desculpa novamente e vamos dar sequência. Agora a gente vai começar a construção do desenvolvimento da interação com o usuário, onde que vai ser executado o código propriamente dito. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai verificar dentro do loop, tá? Se o cliente está conectado. Então aqui dentro do loop, a gente vai verificar se o cliente está conectado. Por que isso? Que a gente vai ter de dar uma resposta. É duas barras, que é comentário, meu teclado acabou não pegando. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um Wi-Fi ponto não, no Wi-Fi cliente. Deixa eu verificar que tem algum erro aqui. Cliente, pronto. O Wi-Fi cliente, a gente vai dar um nome para esse Wi-Fi cliente, para essa instância, dar o nome de cliente. Então a gente criou uma instância dessa classe e vai pegar daquele server que a gente construiu, que é lá da porta 80, que é esse aqui, que também é esse server da porta 80. Então a gente vai pegar dele ponto e a gente vai avaliar, essa aqui vai avaliar se tem o que? Se tem alguém conectado. Então ele vai verificar se o cliente está conectado, esse método. Faltou um i aqui, desculpa. Pronto. Depois disso a gente vai verificar se está conectado mesmo ou se não está conectado. Ou seja, eu vou ver se está diferente de conectado. Isso aqui vai retornar isso para mim. Eu posso ter um retorno. Então eu vou mandar retornar atrás do código para mim. Então vou abrir uma chave aqui no if, né? Vou fechar meu parênteses, é um if normal, uma condição. E aqui eu vou dar um return. Ele vai retornar o código anterior. Pronto, esse aqui se não tiver conectado ele vai fazer isso. E se ele tiver conectado, ele espera o cliente vender o dado. Então ele vai ficar esperando o cliente. Quem que é o cliente, pessoal? É quem acessar via navegador. Como a gente vai construir trabalhando via navegador, ou se fosse um web server seria quem ia consumir esse web server, seria esse cliente. Então a gente vai ter de esperar enviar os dados. Quem que vai enviar esses dados? O navegador propriamente dito, que ele vai solicitar a página. E a partir disso a gente vai colocar um serial.println, só para imprimir uma mensagem para estar acompanhando pelo serial. A gente colocar aqui um novo cliente. Cada vez que o novo cliente conectar a esse servidor, ele vai dar essa mensagem na porta serial. Isso aqui é importante para teste, você está verificando o que realmente está acontecendo. Agora a gente vai fazer outro if, só para acontecer de ter realmente um diferente de cliente conectado. Se esse cliente é conectado, a gente vai ter que dar uma espera de um segundo. Então, se o cliente, esse cliente é aquele que a gente criou aqui, tá? Nessa linha aqui. Então, se esse cliente ponto isso aqui, ó, igual a gente fez em cima, a gente vai avaliar se esse cliente está conectado. Se ele estiver conectado, a gente vai esperar um milissegundo. Então, vou colocar uma aqui. Pode esperar um pouquinho mais?
Pode, eu vou colocar apenas um, só para não ficar esperando muito também. E após isso, só verificando, então essa parte aqui é mais para verificar se o cliente está conectado. Depois que a gente verificar se esse cliente está conectado, a gente vai ler o pedido. Então a gente vai ler a primeira linha, certo? Então a gente vai criar uma string para armazenar o que está sendo lido e vai dar o nome dela de request. Que request que é o que recebe o que o cliente está mandando. Então vai pegar lá do cliente, ponto. Então o que é esse request? A resposta do cliente. Então a gente vai pegar o que? Cliente, ponto, leia o que? Uma string. Só que uma string com esse aqui, esse método, então vai conseguir retornar o que o cliente está enviando para mim. Eu vou colocar um /r aqui. Esse /r vai ser importante para a gente, é um barra investido, né? Para a gente estar trabalhando com quebras de linha, essas coisas. Depois disso, a gente já pegou o retorno aí do cliente. A gente pode imprimir no monitor serial de novo, com o serial.println. E imprimir o que? A requisição que a gente recebeu do cliente. Então, o request. Após isso, a gente vai... depois a gente vai esperar receber todos. Então, a gente vai mandar esperar receber tudo. Com o método push. Então, esse método push aqui, eu não sei se a pronúncia é isso mesmo. Peço desculpa se estiver errado. Então esse método aqui ele vai fazer o que? Ele vai ficar esperando até receber todos o pedido do cliente. Após isso, a gente vai começar a operação com o cliente propriamente dito. E aqui, meus alunos, eu peço muita atenção. Porque a partir daqui até então são coisas bem simples, copiou e colou até depois de fazer o primeiro e entender. Porém, aqui à frente, vocês vão precisar de um conteúdo da disciplina de programação web. Por que da programação web? Porque quando a gente trabalha com Node.mcu via navegador, acessando via navegador, precisa entender do HTML para construir a página. Então eu vou construir uma página só imprimindo Hello World com vocês aqui primeiro. Como que eu faço para imprimir qualquer coisa? A gente tem que dar todos os protocolos que vai estar utilizando, tudo isso, tá? Então a gente vai começar com aquele cliente que a gente criou lá atrás, .println. Então toda vez que eu dar um cliente.print, eu estou imprimindo no cliente, ou seja, no navegador que acessou esse servidor. E eu vou imprimir o que? Eu vou avisar qual o protocolo que ele está utilizando, que é o HTTP eu vou pegar a versão 1.1. Ah, professor, já existe outra versão. Pode colocar a nova versão, tá ok? Com isso, eu estou dizendo qual o protocolo que está utilizando, que é o protocolo HTTP. Eu vou copiar aqui o cliente.println, que a gente vai usar ele novamente, em várias linhas. E vai dizer o que? Aqui já entra no HTML propriamente dito. A gente vai dizer o que? Para a página web que contém o que? Que contém um texto em HTML. Entre aspas, desculpa. Então a gente vai falar que tem o que? O tipo HTML. Então essa página tem documento do tipo texto HTML. Vou imprimir novamente aqui, só ordenando aqui para não ficar mais fácil de achar qualquer erro futuramente. E após isso eu posso imprimir uma linha em branco para pular uma linha, não tem importância nenhuma não, ou um /n em cima também daria certo. E a gente vai começar nos códigos da página web. Até então era configuração de tipo de documento, o protocolo estava utilizando. E aqui para baixo, meus amigos, vocês precisam entender o HTML mesmo. Eu não dá para mim ficar revisando todo o HTML com vocês, mas as linhas básicas eu vou revisando. A primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês aqui, que a gente tem que dizer, é o doctype. Por que o doctype, professor? O doctype, ele vai dizer que é uma versão do HTML específico. Toda vez que vocês acharam o doctype, eu estou falando, eu estou utilizando a versão 5 do HTML.
Por que que isso é interessante? Isso aqui vai ajudar o seu navegador melhorar a interpretação. Como vocês sabem, página HTML é interpretado pelo navegador, não é compilado. Então vai ajudar esse navegador na velocidade dele. Então a primeira coisa é dizer que é uma versão do HTML na versão 5. Após isso, a gente vai abrir o head. O head do HTML, para quem não conhece, é a configuração do cabeçalho. O que é a configuração do cabeçalho, professor? Uma página web, eu vou abrir o navegador aqui para mostrar para vocês, ele é dividido em duas partes. A parte aqui do título, é esse local, não sei se você está conseguindo visualizar o mouse, aqui na canto superior, onde você vai dizer o título da página, um ícone, aquele ícone pequenininho que fica aqui. Eu vou abrir o site do IFRO, por exemplo. Eu vou abrir um exemplo do Instituto aqui. Se vocês observar aqui em cima tem aqui o título da página, Instituto Federal de Rondônia. Isso é um título de uma página HTML. E aqui dentro eu posso colocar o CSS, várias configurações. E aqui a outra página que é o body, que é o corpo da página propriamente dito. Então, o HTML é dividido nessas duas partes. Opa, peço desculpa, voltando aqui, acabei clicando errado. A primeira parte, então, o head, que a gente vai ter várias configurações de head. E depois a parte do body. O head a gente vai colocar CSS interno também nas próximas aulas. Tem que ter o ponto e vírgula aqui. E aqui a gente vai colocar o comando título. Para que serve esse título, pessoal? O título da página. Então a gente vai colocar aqui aula S8266. Isso aqui vai ser o título da página quando eu mostrei lá em cima, que vai estar aparecendo. Naquele exemplo estava lá o Instituto Federal de Rondônia. E depois a gente tem que fechar. Vou copiar aqui e colar novamente para evitar fadiga. A gente vai fechar o head. Então eu estou dizendo que esse cabeçalho se encerrou até aqui. Ah, professor, a gente vai trabalhar mais dentro desse head? Com certeza. Quando a gente for trabalhar com os botões, que mais para frente pretendo fazer uns botões para ligar e desligar a lâmpada, aí sim eu vou trabalhar dentro desse head com CSS. Mas no momento a gente vai continuar aí. E agora a gente vai iniciar o nosso body. O que é o body mesmo? O corpo da página. Então estou iniciando o corpo da minha página. E dentro do body eu vou escrever um Hello Mundo. E vou fechar esse body. A gente tem que fechar o body aqui. Interessante também fechar o HTML, tá? Eu vou aproveitar e já fechar o meu HTML aqui. Por que meu HTML? Quando a gente abriu o doctype, a gente abriu o HTML aqui em cima, pessoal. Então é interessante sempre estar fechando também, que mostra o local do final do documento HTML. Com isso, a nossa página está pronta. E agora a gente vai dar um delay, um pequeno delay aí, só para esperar um segundo. Na verdade, um milésimo de segundo. O navegador terminar de ler. E a gente vai o que? Se quiser imprimir para o usuário, o que? Vou imprimir quando o usuário desconectar, eu vou imprimir lá aqui, posso estar acompanhando no monitor serial. Então eu imprimi com a serial.println, isso aqui imprime no monitor serial. Vou imprimir o que? Cliente desconectado. Pronto. Então aqui posso dar um serial.print aqui embaixo. E aqui em branco. E com isso a gente vai testar esse código. Então eu vou mandar rodar esse código. Se você não salvou, tem que salvar. Eu salvei o meu código aqui. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Por que demora um pouquinho? O ESP8266 ele é uma placa um pouco mais pesada. A diferença dele explicada em vídeos anteriores com o Arduino, e isso pesa também na hora de carregar, até porque também o IDE Arduino ele foi desenvolvido nativamente para o Arduino, né? Então ele dá uma demorada mesmo aqui. Acho que na hora que eu apertei aqui para organizar o código, acabou cancelando ainda a minha execução. Vou mandar executar novamente e sempre vocês ficam observando a compilação do Scratch aqui. O Scratch é o código tanto do Arduino para o Node MCU, a gente se chama o programa de Scratch.
Aqui vai mostrar o que? O que está acontecendo, se tem algum erro ou não. E se você quiser acompanhando tudo que você foi mandando imprimir aqui na serial.println, esse serial.println, pode vir aqui em monitor serial. O meu deu um erro aqui, tá dando alguma coisa de ISO do um status que tá errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Imagino eu que seja no HTML que está dentro do loop, alguma coisa que está dizendo. Só um minuto, eu vou dar uma olhada. Ele está falando que não está dentro de um loop. Aqui ele está dando um erro nessa linha aqui, ó. Ah, tá. Sim, pessoal, peço desculpa. Eu esqueci de fechar aqui em cima. Aqui eu fechei errado, né? Que era esse aqui. E fechar novamente o parênteses. Eu fechei com a chave. E ponto e vírgula. Esse era o erro. Desculpa. Isso é até bom acontecer também pra gente ficar esperto, né? Você viu que ele mostrou qual linha que ele deu erro. Isso é interessante. E agora esperar compilar e ver se acontece mais um erro. Vou abrir aqui de novo o monitor serial. Para mim tá acompanhando no monitor serial mesmo que eu mandei e olhando passo a passo, desde conectar a rede, o IP que ele vai pegar a rede, até se o cliente conectou ou não. Aconteceu mais um erro aqui, tá esperando alguma coisa do cliente. Deixa eu observar o que está acontecendo aqui. Se vocês observarem aqui, ele está dando um erro nessa linha, também era um ponto e vírgula. Ali, olha, mais um vacilo da minha parte. Vocês percebam que programar para o Arduino ou para o ESP8266 tem que ter muita atenção, porque com um ponto e vírgula é igual Java, igual C++ mesmo. Se tiver um ponto e vírgula faltando, vai dar erro. E tiver aí, por exemplo, aqui, quando está compilando eu vou mostrar, aqui no constante que eu não posso colocar ponto e vírgula, eu colocar já vai dar erro também. Não é igual o Python que é mais maneirável, mas porém também tem suas vantagens, né? Então vamos esperar compilar aqui novamente. Interessante que não começou a dar nenhum erro. Vou abrir meu monitor serial. Acabei esquecendo. Para mim estar acompanhando. Monitor serial vocês têm que colocar nessa frequência aqui da velocidade, tá? Que foi a frequência que a gente configurou. Então não esqueçam de colocar isso não. Vamos ver se vai carregar. Até então, olha, está dando travada aqui no meu processador. Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Vou ter de acabar executando de novo, que até então está falando que está carregado todo o cache, mas está rodando e não dá nenhum retorno. Apesar de demorar um pouquinho, acredito eu que já era para ter compilado. Está compilando novamente. Peço desculpa por essa demora. Deu um erro de carregar a placa aqui no drive genérico. Vou verificar se tá com a placa assim. Vamos ver se está conectado na porta aqui, também tá. Vou reiniciar o meu, retirar o USB e colocar novamente. Talvez seja isso. Ele não conseguiu achar a minha placa Node 8266. Isso aqui acontece muito quando a gente faz a primeiro código, tá? Muitas das vezes você tem que vir aqui, escolher a placa aqui, tá? Deixar no Arduino que vai dar erro, então você escolher aqui a placa do que você está utilizando do Node e também escolher aqui a porta que você está utilizando, tá? Opa, o meu agora começou a carregar. Agora sim, acho que vai. E eu vou acompanhar lá no monitor serial. Não vou conseguir acompanhar no monitor serial enquanto não terminar, porque eu deixei iniciar, né? Vamos ver se eu consigo agora, que já está quase tudo carregado. Olha lá, o monitor serial. E ele agora, quando ele der essa mensagem, quer dizer que ele já carregou, certo? Então acredito eu que ele já vai me retornar. Deixa eu voltar aqui. Monitor serial. Erro na porta 13. Ah, tá aqui. Vamos lá verificar. Ele me retornou esse IP aqui, que eu já tinha aberto esse monitor serial da outra vez. Então aqui tem o IP que ele pegou automático, em 92.68.269. Eu vou com esse IP lá no navegador e vou colocar aqui. Uma coisa interessante, eu vou dar um Enter aqui,
Vamos ver que ele carregou a página para mim. Olha, percebam que ele carregou todo o código para mim aqui dentro. Ó. Aula ESP8266 barra título e continuou o código. Então deve ter dado um erro aqui no nosso código aqui. Eu vou lá verificar novamente. Fechar essa porta serial. E aqui já deu o cliente desconectado. Então essa porta serial deu tudo o que a gente foi. Ó. Novo cliente, cliente desconectado. Só que quando vocês perceberem aqui teve um erro no nosso código HTML. Vou verificar aqui o que aconteceu com o nosso código HTML. Acredito eu que ele não está aceitando esse título. Talvez seja isto. Porque até então está tudo fechado corretamente. Esse head está fechado corretamente. Eu vou apagar esse título aqui e vou testar, verificar o que acontece. Vou apagar todo o título, que ele vai dar só o Hello Mundo. Isso aí fica mais fácil. Vou compilar novamente. Esperar, porque demora muito, como vocês estão vendo. E vou acompanhar tudo no monitor serial. Começando a carregar. Pronto, carregou, vou voltar lá novamente, vou atualizar minha página. Percebam que ele colocou o IP aqui como título, não entendi porque ele não colocou o título, depois eu vou fazer alguns testes. E aqui ele colocou a nossa mensagem que a gente pediu para colocar aqui, o Hello Mundo. Agora a gente pode colocar botões, imagens, acredito eu que se tiver um local para armazenar, mas vai ser um pouco mais difícil. Link para outras páginas usando o href, aí usar o HTML mesmo aqui dentro dessa página. O que eu vou fazer agora nas próximas aulas? Eu vou desenvolver dois botões aqui, um para ligar e outro para desligar uma lâmpada, controlar um relé, que o relé controla a lâmpada. Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês nessa aula, pessoal, a primeira era essa parte, imprimir alguma coisa já no navegador usando nosso servidor. E a segunda parte que eu quero trabalhar com vocês é a parte de trabalhar com IP automático ou não. Se vocês perceberem, a gente teve que ir lá no monitor serial para pegar um IP para a gente conseguir trabalhar com esse IP. Para mim, eu tive que jogar o IP aqui. Outra coisa, como eu coloquei a porta 80, eu só vou dar Enter, tá? Não, só vou colocar o número do IP que eu peguei, ó, e vou dar Enter. Se eu colocar 2.80, que é a porta que a gente utilizou, não vai fazer diferença. Agora, se eu configurar outra porta aqui no meu servidor, 8080, por exemplo, eu vou fazer o novo teste já com 8080. Na hora que eu for digitar o IP aqui, eu tenho que colocar 8080. Agora, se eu colocar, não vai dar nada, porque eu ainda não compilei esse código. Mas eu queria trabalhar outra coisa com vocês, que é o que? O IP sendo automático. Eu vou dar um Enter aqui. Até então a gente pegou, o IP ser fixo. A gente pegou um IP automático até então. Tem como eu configurar um IP fixo? Como que eu vou fazer isso? Através do Wi-Fi, né, do nossa classe Wi-Fi. Pronto, configuração. E nessa configuração ele recebe três parâmetros. Que parâmetro que ele recebe? Ele recebe um IP, esse IP tem que ser válido. Ele recebe um getter. Esse getter tem que ser o getter da rede. E uma submáscara. Então você tem que passar essas três coisas para ele. Ah, professor, você só vai escrever isso aqui? Não, isso aqui é só o que você precisa passar. Então aqui dentro você pode passar o IP ou criar uma variável IP aqui fora também, não tem problema nenhum não. Tem essas duas possibilidades. Eu vou fazer colocando o IP aqui dentro, em vez de eu passar lá. Qual que é o IP? Tem que ser entre aspas, porque é uma string, né? Eu vou colocar um IP 192.168.2.202. Toma cuidado, pessoal, porque vocês têm que colocar um IP também que não está sendo utilizado. Verifique se esse IP está utilizado, dá um ping na máquina, porque se ele estiver sendo utilizado, ele vai dar conflito de IP. Qual que é o getter da sua rede? Isso aqui é muito importante. Vocês têm que entender o que é um getter, né? O getter é o que faz a saída da sua rede para a internet. Não vou entrar no conceito de getter explicando tudo, só o básico seria isso. O getter daqui da minha rede é 192.168.
2.1. Então vocês têm que verificar. E qual a máscara, submáscara de rede que você vai utilizar? Eu vou utilizar a submáscara 255.255.0. Outra coisa que eu ia acabando colocando errado aqui, por estar acostumado a digitar IP em tudo quanto é lugar, normalmente a gente digita com ponto, tanto IP como os outros. Só que aqui é uma vírgula, pessoal. Peço desculpa, eu lembrei que a do getter ia acabar dando um erro. Colocar tudo com vírgula aqui, porque lá no navegador é ponto. E vamos testar. Vou acompanhar novamente pelo monitor serial. Quais foram as configurações que eu fiz agora aqui, pessoal? Passei um IP fixo. Qual que é o IP fixo? Opa, deu um erro de configuração. Deixa eu olhar o que aconteceu aqui. Eu acredito que eu vou ter de criar uma variável para passar o valor dessas variáveis aqui. Realmente não foi do jeito que eu imaginei que ia. Eu vou configurar aqui em cima o IP Andreas, que é o IP que a gente vai utilizar. E esse IP Andreas vai ter o nome de IP. Realmente não vai conseguir passar direto. Peço desculpa, achei que ia. Então aqui dentro eu vou passar o IP. Então esse número que eu tinha colocado aqui, eu vou recortar e jogar aqui dentro, entre aspas. Tem que apagar a aspa de lá. Em vez de eu passar aqui o número igual eu estava colocando, eu vou colocar o que? Só o IP. Para o getter também vou ter de fazer isso. Então vou ter de fazer isso um para cada. O IP Andreas. Faltou um R aqui. E vou escrever o que? O getter. Qual que é o getter aqui? E vou dar um Ctrl V, que é o número que eu peguei lá de dentro que eu tinha configurado. E para finalizar, aqui também tem que colocar o getter, né? Opa, desculpa, né? Que não é aqui. Entre essas duas aqui, desculpa. E agora eu vou configurar de novo o IP Andreas. Só que agora eu vou colocar o que? A máscara, que são as três coisas que eu tenho que passar. A minha subnet. Então a máscara aqui, como eu tinha avisado, era o que? 255, tá aqui embaixo. Eu vou copiar e colar novamente. Fechar aqui. E lá embaixo eu vou alterar para subnet, que é a minha variável do tipo IP aí, que vai atribuir. Vou testar novamente, ver que agora vai acompanhar tudo pelo monitor serial. Novamente deu um erro. Deixa eu verificar o erro que aconteceu aqui. Tá escrito alguma coisa aqui talvez diferente, mas até então não achei nada de diferente dos outros de cima. Ponto e vírgula tá aqui. Ah, sim. Aqui, pessoal, peço desculpa. Talvez seja isso. Eu vou testar. Talvez eles não podem estar passando, principalmente este de baixo, entre aspas. Eu vou testar tirando eles aqui para ver e passar assim só os valores. Vamos ver que ele vai conseguir configurar. Peço desculpa pelos erros, que codificando na hora aqui não tem tanta aquela certeza de sempre, ainda explicando acaba perdendo a concentração. Eu peço desculpa, não alguns erros que aconteceu durante a aula aí, acho que acredito que foram uns 3 novamente. Vamos verificar. Começou a conectar, começou a compilar. Pronto, está compilando. Eu vou acompanhar via monitor serial aqui. Ele não vai conseguir abrir o monitor serial enquanto ele não compilar. Já compilou, tá lá para mim, tá aqui o monitor serial também. Só que eu acabei abrindo o monitor serial um pouco tarde, então não pegou os dados. Aqui tá o IP que a gente passou para ele, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Antes de eu ir lá para mostrar, eu configurei o IP, o getter e as máscaras de rede. Criei 3 variáveis e essas 3 variáveis foram passadas para esse método Wi-Fi config, para configuração do Wi-Fi. Então aqui ele vai ficar sempre com esse IP. Isso facilita quando eu tirar
desconectar do computador e conectar o ESP direto na tomada. Eu vou mostrar isso no final das aulas, quando terminar tudo, mostrando desligando e ligando a LED. Eu vou colocar ele numa tomada normal e vai continuar controlando. Então isso vai facilitar. Então, o IP agora vai ficar fixo. E outra coisa que eu configurei é a porta 8080. Como eu mostrei anteriormente, eu não preciso dizer a porta 80 quando é só 80, eu passo só 80 aqui. Eu não preciso inserir no navegador, porque já é a porta padrão para o HTTP. Agora eu vou voltar aqui, vou colocar o novo IP, que foi o 220, o 2.220. Se eu não me engano foi 220. E vou dar um Enter. Vocês vão perceber que ele não vai. Só vou conferir se é 220 mesmo. Opa, esse aqui não tem código, desculpa. 202, peço desculpa. 202. Vocês vão perceber que ele não vai. Ele vai ficar rodando aqui e não vai me responder nada. Ó. Só que, por que não me responde? Porque ele está esperando na porta 80 quando eu digitei. E a gente tem que passar que a gente configurou agora para a porta 8080. E vou mandar, está aí meu Hello Mundo. Então percebam que a porta do servidor faz muita diferença, porque é o local que ele vai estar esperando. Como eu estou utilizando o protocolo HTTP por padrão é na porta 80. Então quando é 80 eu não preciso passar. Se for qualquer outra porta eu preciso passar. E tomar cuidado também para mim não passar um número, criar um servidor numa porta que já está rodando. Então aí vocês precisam ter um conhecimento de redes. Com isso eu fecho essa aula com essas explicações aí do código. Eu peço desculpa em alguns erros que foi acontecendo, que justamente alguns testes aqui eu preferi fazer junto com vocês na aula. A próxima aula aqui que eu vou voltar. Vou voltar construindo dois botões com vocês. Aqui que é o nosso código. Vou construir dois botões aqui com o button mesmo lá do HTML. Para controlar aquela porta que a gente criou aqui. A porta 12. Vou virar aqui aquela constante 12. Aqui. Isso aqui, ó, a gente vai configurar ela. Então, através dela, a gente vai ligar ou desligar uma lâmpada. Então, pessoal, obrigado e até a próxima aula.